Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse, se não for o mais, tá na lista ali dos top 5 dos vídeos mais importantes que eu já gravei aqui pro canal. Esse vídeo é exatamente a guerra interna do PT contra o governo. Ah, Murilo, mas como assim? O PT é o governo? Não. Como já diz muito Nicolas Ferreira sobre isso, é sempre o poder pelo poder. E quem está disposto a perder o poder? Hoje nós vemos duas figuras no Brasil que são icônicas quando se fala de poder, que é o STF e o Lula. Mas espera aí, o STF beneficiou o Lula, tirou ele da cadeia para que ele assumisse a presidência e tudo mais, só que é assim, você vai até onde a sua perna pode esticar, né? Você não pode dar um passo maior que a sua perna, já dizia meu pai. E quando um desses lados vê que o outro tá se esticando mais, é quando a coisa entorna. Vejam isso. Semipresidencialismo. Gleisi critica proposta após comentário de Hugo Mota. Vamos entender aqui rapidamente essa matéria para ficar mais simples para vocês. Vamos lá. A presidente do Partido dos Trabalhadores, que agora é ministra do Lula, a Gleisi Hoffmann, se pronunciou neste domingo contra a implementação do semipresidencialismo no país. Uma proposta de emenda à Constituição sobre o tema foi protocolada na Câmara dos Deputados na última semana, após a sinalização positiva do presidente da casa, Hugo Mota. Abre aspas. O povo brasileiro já rejeitou o parlamentarismo em 2 plebiscitos, lembrou Gleisi. Abre aspas novamente. A proposta que voltou a circular na Câmara visa a tirar da maioria da população o direito de eleger um presidente com poderes de fato para governar. A chamada PEC do semipresidencialismo foi apresentada pelos deputados federais Luiz Carlos Rauli, do Podemos, e Lafayette Andrada, do Republicanos. Parlamentares do PT não apoiaram o projeto, que chegou a 181 assinaturas. O modelo semipresidencialista, instituído pelo texto, coloca o presidente da República como um chefe de Estado, ou seja, ele é comandante supremo das Forças Armadas e representante oficial do país, nacional e internacionalmente. Mas o modelo prevê uma segunda figura que também concentraria muito poder, o primeiro-ministro, eleito pelo Congresso Nacional, que atuaria como chefe de governo. O papel pressupõe a elaboração de políticas públicas e a relação com o parlamento. A proposta ganhou força depois de a ideia ter sido citada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, em seu discurso depois de eleito no sábado. Pessoal, isso aqui não é o ponto central. Ah, mas ela não quer, sendo que ela era parlamentar, né? Era parlamentar, ou é parlamentar, ela é parlamentar ainda. Então isso daria mais autonomia e tudo mais, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Isso aqui é lorota. Eles estão tentando enganar com essa conversa. A única entidade que se beneficiaria muito com esse modelo de governo seria o Supremo Tribunal Federal. Eles seriam como se fossem deuses. E olha que hoje em dia eles já acham que são deuses. Você imagina numa situação dessas. Ah, Murilo, mas por que você está dizendo isso? Você vive na Europa e muitos países da Europa é assim que funciona. Por exemplo, você tem primeiro-ministro em Portugal, você tem primeiro-ministro na Itália, você tem primeiro-ministro em uma série de países europeus. E por que você está dizendo isso? Porque a Suprema Corte tem um papel central nisso tudo, que é o quê? É o pivô da relação entre o presidente e o parlamento, e o primeiro-ministro no caso. Então, por que ela é contra isso? Porque automaticamente, vamos supor que o Lula fosse reeleito e fosse aplicado o semipresidencialismo ou parlamentarismo. O que ia acontecer? O Lula, no caso o PT, ia deixar de ter o monopólio do poder que hoje eles já dividem ali alguns % com o STF. Automaticamente eles colocariam o STF em evidência. E levando em consideração de uma Suprema Corte, que é a que nós temos hoje, não ia dar certo, cara. Ia dar uma merda descomunal. Mas eu fiz umas anotações aqui que eu quero trazer para vocês. Então vamos lá. O STF teria o papel de mediador de conflitos. Basicamente seria isso. No semipresidencialismo, o poder é dividido entre o presidente e o primeiro-ministro. E isso pode gerar conflitos sobre quem é responsável por certas decisões. A Suprema Corte
atua como mediadora, garantindo que ninguém abuse do poder. Se você observar o cenário do Brasil hoje, você vê que é a própria Suprema Corte que abusa do poder. Ela resolve disputas sobre quem tem autoridade para agir em determinadas situações. Vamos dar um exemplo. Se o presidente quer interferir em alguma coisa que é função do primeiro-ministro, a Suprema Corte entra em ação para decidir o que é permitido. Ou seja, quem decide não é o presidente, é a Suprema Corte, se autoriza ou não autoriza o presidente se meter e vice-versa. Outra coisinha, a dissolução do parlamento. No semipresidencialismo, o presidente tem o poder de dissolver o parlamento em certas condições. Isso é muito sério, principalmente no nosso país, tendo os políticos que nós temos hoje. Isso significa que ele pode encerrar o parlamento em algumas condições. A parte mais importante que nós temos que levar em consideração é que o que significa esse ato de dissolver o parlamento? Significa que ele pode encerrar o mandato dos parlamentares e convocar novas eleições. Isso geralmente acontece quando o parlamento e o governo, que é liderado pelo primeiro-ministro, entram em um impasse que impede o país de funcionar. Basicamente é o que acontece hoje. O presidente o atual presidente tem umas decisões malucas que o parlamento discorda e não vota os projetos, ou seja, fica travado. Foi o que aconteceu no governo Bolsonaro, porque é assim, se você tem um presidente com um viés ideológico de um jeito, e você tem um parlamento, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, de outro jeito, você tem um impasse. Por quê? Porque há divergências ali políticas e ideológicas. Então eles não vão aprovar projetos um do outro. Se o parlamento aprova um projeto, não sei o quê, depende de ser sancionado pelo presidente, ou depende de passar por constitucionalidade dentro do STF, e o STF é amigo do presidente como é hoje, esse projeto não vai passar. E se o presidente faz alguma coisa que os parlamentares julgam que é improcedente, que não se deve, eles vão derrubar aquilo. Então o país fica travado. Pronto. O que isso pode gerar? De positivo, pode resolver crises políticas trazendo um novo começo com a eleição de novos representantes. Beleza. Só que de negativo, pode gerar mais instabilidade política ainda, porque convoca eleições inesperadas e pode atrapalhar o andamento de projetos importantes. Abre aspas. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que o parlamento bloqueia todas as propostas do governo e o país fica travado. O presidente pode decidir dissolver o parlamento, dando a palavra ao povo para eleger um novo. Só que aí nós temos o STF como pivô. E se os que foram escolhidos pelo povo, e o povo quiser que eles continuem, não puderem se eleger novamente? Porque nós vivemos no Brasil, que é o país das maracutaias, né? Então, isso é bem complicado. Olha como que o STF ganha poder nisso. O papel da Suprema Corte na dissolução. A Suprema Corte pode ser chamada para garantir que a dissolução do parlamento siga as regras da Constituição. Levando isso para dentro do atual governo e atual Suprema Corte do Brasil, eles não respeitam a Constituição. Então, teremos problemas. Por exemplo, se alguém achar que o presidente dissolveu o parlamento sem justificativa, a Suprema Corte analisa o caso e pode até invalidar a decisão se for ilegal. Ou seja, mas e se o STF achar que tem que dissolver? Isso é um problema. Se o presidente dissolve o parlamento por motivos errados, como uma briga pessoal com os parlamentares, a Suprema Corte pode intervir e impedir essa ação. Ou seja, no governo Lula, provavelmente, se o governo, vamos dissolver o parlamento, que a maioria dos deputados são de direita, a gente não tem base aliada forte. Vamos dissolver. O STF, ok. Por quê? Porque, notoriamente, eles são amigos. Agora, e se fosse outro governo, se fosse o governo Bolsonaro, com um parlamento todo travado de esquerda, e ele quisesse dissolver para destravar o país, vocês acham que o STF iria autorizar? Vale esse pensamento. O escudo contra as crises políticas. A dissolução do parlamento é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser usada com cuidado. Se feita corretamente, pode resolver crises. Se mal usada, pode gerar ainda mais crises e instabilidade. Nesse cenário, a Suprema Corte atua como guardiã.
evitando abusos e mantendo o equilíbrio político. Pessoal, olha o tamanho do poder que o STF senta em cima. É como uma partida de videogame, em que você pode reiniciar o jogo. Parece uma boa ideia, mas se não for usado no momento certo, você só piora a situação. Definindo as regras que não estão claras. Nem sempre a Constituição é clara sobre os motivos ou limites para dissolver o parlamento. A Suprema Corte ajuda a interpretar as regras e a definir um padrão para que todos saibam o que pode ou não ser feito. Se nós levarmos isso para nossa realidade hoje, para dentro do STF que nós temos, o Brasil tava na... Não vou nem falar a palavra que ele tava aqui, não. Por exemplo, se a Constituição não explicar direitinho quando o presidente pode dissolver o parlamento, a Suprema Corte entra para estabelecer essas condições. Ou seja, colocamos Bolsonaro na presidência. Ok. Bolsonaro resolve dissolver o parlamento porque o país está travado, porque a maior parte dos parlamentares são de esquerda e não aprovam projetos para o Brasil. Porque entre Lula e Bolsonaro a gente vê que o Bolsonaro tem muito mais projetos para o Brasil do que o Lula, para melhorar o Brasil, né? E o Bolsonaro resolve dissolver o parlamento. Vocês acham, com o STF que nós temos hoje, isso vai acontecer? Não vai acontecer. Aqui é que mora o problema. Mais poder e visibilidade para a Suprema Corte. Com decisões importantes sobre a dissolução do parlamento e conflitos políticos, o STF se torna mais influente, temeroso pelo povo e pelos parlamentares e o próprio presidente, e respeitado. Ele é visto como uma peça essencial para manter o sistema funcionando sem abuso de poder. Um exemplo: a cada decisão importante, a Suprema Corte se fortalece e ganha mais relevância como guardiã das regras do jogo político. Ou seja, olha o tamanho do poder. No semipresidencialismo, o STF ganha destaque ao resolver disputas entre o presidente e o primeiro-ministro, proteger as leis e mediar os conflitos. A dissolução do parlamento é um exemplo de como o sistema pode funcionar para resolver crises. Mas isso só dá certo, pelo amor de Deus, com regras claras e com o STF garantindo que ninguém abuse de poder, inclusive eles. Terminei minhas anotações aqui. Agora você entende por que o próprio PT é contra isso? Porque eles vão, automaticamente, o STF vai receber um poder tão grande, mas tão grande, mas tão grande, tendo as figuras que ele tem hoje, dentro do corpo do STF. Você imagina Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Barroso, Carmen Lúcia, com esses poderes, cara. Eles mandam no país. E hoje nós temos uma Suprema Corte que não está preocupada se eles estão infringindo ou não a Constituição. Então isso aqui não funciona no Brasil. Não vai funcionar do jeito que nós temos o governo e o judiciário hoje. Então, é por isso que o próprio PT não quer que isso aconteça, porque isso é uma disputa de poder. É você entregar um poder que o STF nunca sentiu, nunca pegou nas mãos dos maluconistros. Então, aqui já se inicia uma guerra de narrativas muito forte. E, honestamente, eu espero que isso não vá para frente, porque quem vai pagar o pato, mais uma vez, somos nós. A gente vai ficando por aqui. Se inscrevam no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Muito obrigado a você que acompanha o nosso conteúdo. Vamos rumo a 1000 inscritos. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau!